Bem, pessoal, vamos lá. Já deu tempo de geral entrar? Vamos começar então, módulo 75, todo mundo. Vamos para a dinâmica 3, página 82 e vamos lá. Esse módulo, na verdade o módulo 76 vai falar um pouco sobre o atrito, então, e a máquina de Atwood. Então, preparei um resuminho já nesse módulo aqui, porque ele tem só 3 exercícios, está um pouquinho mais rápido. E daí depois, daí você já tem conteúdo para o próximo, tá bom? Então, a base é a seguinte, existem dois tipos de atrito, né? O que é o atrito? É um estado de aspereza ou rugosidade de sólidos. É uma força que está sempre tangencial à superfície de contato entre os sólidos. O atrito, existem dois tipos. Existe o atrito que a gente chama de dinâmico, que é quando existe deslocamento entre os sólidos. Deixa eu colocar aqui o sólido tudo junto. Entre os sólidos. Pronto. Aqui, entre os sólidos. Ou então, o atrito chamado de atrito estático, que é quando existe a tendência de deslizamento, mas não há o deslizamento em si. Ou seja, o corpo está parado em relação à superfície de contato. Então, se ele está parado, o atrito é estático. Se ele está deslizando em relação à superfície, é chamado de atrito dinâmico. O sentido da força de atrito é sempre contrário ao deslizamento ou à tendência desse deslizamento. Isso significa que se eu faço uma força no objeto para um lado, o atrito vai estar contra ou o deslizamento em si ou a possibilidade de deslizamento desse corpo A. Tá? Vai estar sempre tangente à superfície, ó, e sempre contrário ao movimento. Essa é a base. Agora vamos estudar os dois atritos, o atrito estático e o dinâmico, e ver o gráfico deles. Daí a gente está pronto para exercício, qualquer exercício de atrito. Então, vamos lá. A ideia do atrito estático, a gente chama de Fattier, é a seguinte: sempre que houver tendência de deslizamento entre os sólidos, vai ter um atrito chamado de atrito estático. Não havendo deslizamento, essa força de atrito estática tem intensidade igual à força que solicitou o sistema se mover, chamada de força motriz. Então, força motriz é a força que eu faço. Não havendo deslizamento, a força de atrito estático vai ser igual à força que eu faço. Tá? Conforme eu for aumentando a força motriz, a força que eu estou aplicando, a força de atrito estática também ela vai aumentando. Só que essa força de atrito estática tem um limite, tem uma limitação para o valor dela. E existe uma força de atrito máxima que a gente chama de atrito de destaque. Então, essa força de atrito de destaque seria o maior valor possível do atrito estático. Tá? O problema do atrito estático é uma força variável. Vai depender da força que eu estou fazendo, até o limite dele. Então, ó, se essa faixa de destaque é a força de atrito estático máxima, o atrito estático vai de 0 até esse valor máximo. Maior ou igual a 0 ou menor ou igual à força de atrito estática máxima. Não existe uma fórmula para o atrito estático. Existe uma fórmula para eu calcular o atrito de destaque, que é o maior valor do estático. Força de atrito de destaque é coeficiente de atrito estático vezes a normal. O μ é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal, que se for uma superfície plana e horizontal, a maioria das vezes a normal vai ser igual ao peso. Tá? Então, a maior parte das vezes eu posso trocar isso aqui por mg, massa vezes a gravidade, porque normal é igual ao peso, eu posso trocar. Se for um plano inclinado, eu não vou poder trocar, porque normal não vai ser igual ao peso. Tá? Lá para frente eu passo a teoria do plano inclinado para vocês. Então, gente, força de atrito estático varia de 0 até um máximo valor, tá? Que é a força de atrito estático máximo. Daí eu pergunto, dúvida até aqui? Dúvida, dúvida. Tranquilo? Todo mundo? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui está o meu bloco. Eu estou fazendo uma força nesse bloco para a direita. Essa força F.
E só existe a força que eu faço, peso anormal, e existe o atrito. Se eu falo para vocês que esse bloco ele está parado, se ele não se movimenta, se ele não desliza, qual é o atrito e quanto vale esse atrito? Vamos supor que eu esteja fazendo 5 newtons de força. Responda aí para mim, qual é o atrito, quanto vale e para onde está essa força de atrito? Se eu falei para vocês que está parado, significa que 5 newtons, perfeito, estático, 5 newtons da direita para a esquerda. Perfeito, isso mesmo. Então, ó, é o atrito estático, FAT e vale 5 newtons. Por quê? Porque se eu falei que está parado, resultante desse cara tem que ser zero. Então, F tem que cortar com a FAT estático. Daí, eu vou mudar. Eu venho e aplico 10 newtons de força. E eu falo para vocês, putz, esse cara ainda está parado. O atrito, então, se ele está parado, é o estático, porque não tem deslizamento, né? Tem só uma tendência. E vale quanto? Vale 10 newtons também. Ah, vou aumentar minha força. Vou colocar aqui que a minha força vale 50 newtons. 50 newtons. Quanto vale o atrito estático? Depende. Se ele está parado, se não houve deslizamento, vale 50. Ah, professor, então você vai aumentando a força, vai aumentando o atrito estático? Exato, a mesma coisa. Para ele estar parado, a força para um lado tem que ser igual para o outro. Então, se eu aumento o F e ele está parado, a outra força é o estático, o atrito, e vale o mesmo valor que eu estou colocando aqui. Então, quando que ele vai se movimentar? Daí que entra essa fórmula aqui. Essa fórmula você vai calcular e você vai pegar o número desse cálculo. Vamos supor que ele dê 100 newtons. O que que isso aqui está falando para a gente? O atrito estático não é 100. Esse número 100 newtons fala para mim o seguinte, esse objeto vai aguentar ficar parado até 100 newtons. Então, enquanto eu aplicar de 100 para baixo, ele vai ficar parado. Ele só se movimenta se eu aplicar uma força de 100,01 newtons. Qualquer coisinha acima de 100, eu ganho do máximo valor do estático, ou seja, de quanto ele aguenta ficar parado. Então, calcular essa fórmula, esse F-FAT de destaque, é você ter um parâmetro de comparação para ver se esse objeto vai ou não se movimentar. Exemplo, ó, calculei 100 newtons aqui. E daí, o exercício pergunta, eu estou fazendo uma força de 80 newtons de força. Quanto vale o atrito? Você acabou de calcular 100. E daí, quanto que ele vale? Perfeito, Bia. Isso mesmo. O primeiro erro do aluno é falar, 100, porque eu acabei de calcular 100. Mas não. Aguenta ficar parado até 100? Se eu faço 80 e ele está parado, perfeito. Isso aí, gente. Vale 80 newtons. Então, se eu fizer 90, vai estar parado e vale quanto? E vale 90. Perfeito. E se eu fizer 100 newtons de força, faço 100 newtons de força, ele aguenta ficar parado até 100. Ele ainda não está deslizando. Então, essa força de destaque serve só para comparar, para ver se a força que eu faço é maior do que o que ele aguenta ficar parado. Se for maior, ele não vai estar parado, ele vai deslizar. Exemplo, ó, se eu aplico aqui 101 newtons de força. Se eu aplico aqui 101 newtons de força, eu venci esse cara. E daí não é mais atrito estático. É o outro atrito. É o atrito onde eu tenho movimento. Porque ele aguentava ficar parado até quanto? Até 100 newtons. Tá? Então, essa fórmula da faixa de destaque serve só para comparar. Ele vai se movimentar ou não? Vai depender. Se a minha força vencer esse atrito, ele vai se movimentar. Se a minha força não vencer esse atrito, significa que ele vai estar em repouso. Ele quer se movimentar, mas ele não vai estar se movimentando com relação ao piso. Tá? Tudo bem? Pegaram a ideia? Ok. Sim? Tá.
Agora vamos para o atrito dinâmico ou cinético. Tem esses dois nomes, cada livro usa um, cada vestibular usa um. FAT dinâmico, FAT cinético, eu estou falando de um movimento do corpo. Quando a força que eu faço supera o atrito de destaque, inicia o movimento entre os sólidos em contato. E o atrito é chamado de dinâmico ou cinético. Uma característica importante é que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre, experimentalmente, a gente verifica que é sempre menor do que o estático. Então, significa que a força de atrito dinâmica vai ser sempre menor do que o maior valor possível da estática, que é a FAT de destaque. E, quando ele está em movimento, FAT dinâmico é μ dinâmico vezes a normal. Tá? É a mesma formulinha, só que ao invés de ser μ estático, é o μ dinâmico vezes a normal, que a maioria das vezes vai virar o peso, né? Normal vai ser igual ao peso. E uma característica legal dessa força, sabe qual é? Ela é fixa, ela é constante. Independente da força que eu faço, eu já venci, né, a força de atrito de destaque, então eu já iniciei o movimento. Ele estando em movimento, eu vou fazer essa conta aqui e vai ser aquele valor e ponto final, independente da força que eu faço. Tipo, eu estava fazendo 101 newtons, não estava? Ele entrou em movimento. Eu faço essa conta e descubro que vale 80 newtons. Então, eu estou fazendo uma força para a direita de 101, o atrito vale 80. Força, meu amor. Força resultante é m vezes a. Segunda lei de Newton eu já uso aqui, porque tem aceleração. Peraí, alguém está perguntando quando que a força, quando que a normal será diferente do peso? E quando for, como eu descubro esse valor? Já te explico quando vai ser. Tá? Então, ó, 101 newtons. O atrito, eu fiz a conta e vale 80. Porque o dinâmico é maior que o de destaque? Porque que o dinâmico é menor, tá? É menor que o de destaque. Tá, já explico isso também. Ó, vamos lá, deixa eu só finalizar esse raciocínio. Fiz 101, está em movimento e vale 80, o atrito dinâmico. Se eu fizer 1101, vale 80. E se eu fizer 11.101 newtons de força, vale 80 também. Tá? Então, o atrito dinâmico é legal porque, putz, é só aquele valor e ponto final. Tá? Ele não vai mudar, não vai modificar, enquanto o estático vai mudando, mudando, até chegar no maior valor dele. Tá? Então, o estático é o mais difícil, porque ele é variável. A primeira pergunta é quando que a normal será diferente do peso? Sempre que eu tiver um objeto numa superfície horizontal, e ele se deslocar para cá, para a direita ou para a esquerda, o peso e a normal serão idênticas. Tá? Peso e normal vão ser iguais. Quando esse objeto estiver numa superfície inclinada, daí não, daí as coisas se modificam. Daí a normal não vai ser igual ao peso, o peso vai estar apontando sempre para o centro do planeta, né? O peso está para cá, mas a normal ela está a 90 graus da superfície, então a normal está aqui. Então peso não é igual a normal nesse caso, tá? Na verdade, a normal vai ser igual a um PN, que a gente chama que é a decomposição do peso, que é aquela setinha verde, nesse eixo aqui, que é o eixo contrário ao da normal, tá? E PN. Mas a gente vai ter uma aula só sobre plano inclinado, daí eu decomponho essa força para vocês e comento, tá bom? Dinâmico sempre menor do que o de destaque, sim, sempre menor do que o de destaque, ok? Que o de destaque é o maior valor do estático, tá? Sempre maior que o de destaque, porque o estático pode ser zero, né? Se eu não fizer força nenhuma, tá parado e vale zero. Então vai ser sempre maior que o de destaque. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Por que o dinâmico é maior que o de destaque? Gente, a ideia é relativamente simples. Imagine que eu tenho um bloco e na hora que eu vejo microscopicamente, a superfície de baixo desse bloco é toda rugosa, não é? Estou olhando só para a parte de baixo do bloco. Daí depois eu olho para a parte de cima da superfície e eu vejo que ela também é rugosa. Quando esse objeto está parado, essa daqui é a superfície. Quando esse objeto está parado, é como se isso aqui se encaixasse.
Então, para começar a movimentar esse cara aqui, ó, é mais difícil. Mas na hora que eu começar a movimentar de verdade, ó, vai tudo mais fácil. Porque a rugosidade agora está tudo mais elevado, as entrances das duas superfícies estão mais elevadas e daí ele se movimenta melhor. Quando está parado, ó, é como se eles dessem quase que uma encaixada, vamos dizer assim, tá bom? Bem maluco isso, mas tá bem aproximado isso. Mas ó, tá parado, estão encaixados. Na hora para movimentar é difícil, mas depois que começa, ó, fica tudo mais fácil, porque eles estão mais separados, tá? Para quem perguntou aí, tudo bem? O Vini, ok, perfeito. Meio contraditório, estático, variário, dinâmico não, né? Na vida real, na verdade, o dinâmico tem uma pequena variação, tá? Mas para o ensino médio, para todos os vestibulares, a gente considera que não. O estático é variável, o atrito dinâmico é constante. Não deveria ser o contrário. Bem, é exatamente pelo que eu falei aqui, Felipe. Tá? A priori, a base geral é isso. Tá? Ok, beleza. Bem, vamos lá. Vamos continuar então. Tudo bem, gente? Tá. Então, FAT dinâmico é constante. Agora vamos só para o gráfico, uma análise do gráfico. Gráfico da força de atrito. Ó. A ideia é a seguinte. Toda essa parte aqui em verde é o atrito estático, que cresce ao aumentar a força motriz. Sei lá, se eu fiz 10 newtons de força, o atrito estático vale 10. E se eu fizer 15 newtons de força, ele vale 15. Se ele está parado, é estático e vale 15. E assim por diante. Então, eu vou aumentando minha força, eu vou aumentando o valor do atrito, até chegar no máximo. Esse ponto aqui, máximo, que eu vou pintar em preto agora, ele é o maior valor do atrito estático, que a gente chama de FAT de destaque. Depois daqui, gente, na hora que eu aumento um pouquinho mais a minha força, o cara vai se movimentar, o objeto se movimenta e vai virar o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico, ó, ele é menor do que o maior valor do de destaque, o maior valor do estático, que é o FAT de destaque. E o FAT dinâmico é um valor fixo, tá? Então, esse é o gráfico da força de atrito, regra geral, tá? O coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico, exatamente por causa dessas entranhas dos dois materiais que estão bem encaixadas quando ele está parado, e quando está se movimentando eu meio que descolo eles aqui para começarem a se movimentar. Esse ponto preto aí é o ponto em que desencaixa, certo? Exato. Ó. Esse ponto preto é qualquer coisinha acima do ponto preto desencaixou. E daí começa a deslizar. Tá? E, pessoal, na prática, depois, quando acabar a aula, eu quero que vocês façam o seguinte, quer dizer, não vão fazer isso, mas senão a mãe de vocês vai brigar comigo. Se você pega uma geladeira e tenta começar a empurrar a geladeira, você vai ver que você tem que fazer muita força para ela começar a se movimentar. Mas na hora que ela se movimenta, fica tudo mais fácil. Quando o objeto está deslizando, fica mais fácil empurrar aquele objeto. Põe o gato no tapete e puxa o tapete. Não, coitado. E puxa o tapete. Pega uma caixa bem pesada e começa a fazer força, mas pouquinha força na sua mão. Quando a bateria, não, mas quando a bateria do carro acaba e você empurra o carro, tem a roda girando que está ajudando você a deslizar. Tem que ser um objeto que não tenha rodinha. Começa a tentar empurrar ele, você vai ver que você está fazendo uma força gigante. Na hora que você começa o movimento, fica tudo mais fácil. Você empurra mais fácil o objeto, tá? Para começar o movimento, você tem que vencer o atrito de destaque, que é maior do que o atrito estático. Faz isso na cama que a mãe não bate. Exato. Pede para alguém deitar na cama e daí você empurra a cama. Você vai ver. É mais difícil começar a empurrar do que não empurrar de verdade. Tipo, arrastar um celular com capinha de borracha em cima da mesa. Exato, pode ser. Tem um grip bom, tem um atrito bom. Isso mesmo. Bem, beleza? Atrito. Pode haver uma diferença muito grande entre os dois atritos. Normalmente não é uma diferença muito grande, mas o vestibular pode colocar o que quiser ele como valores. Vai depender do que ele coloca como coeficiente, tá?
Então, a priori, essa diferença não é tão grande, existe, mas não é tão grande, mas o vestibular pode colocar que esse cara aqui é 0,9 e esse aqui é 0,1. Uma diferença absurda. Podem colocar, tá? Mas a priori não vai ser uma diferença muito grande, não. Tá? Na prática, não é tão grande a diferença. Mas dá para notar. Empurrando um objeto, você consegue notar essa diferença. Tá? Bem, isso foi atrito, gente. Agora, vamos para a máquina de Atwood, olhando para a polia móvel. A máquina de Atwood são polias que tem o fio passando por elas. A parte importante e difícil da máquina de Atwood não são essas polias que eu estou pintando aqui em vermelho, porque essas polias elas estão fixas. Então, no final das contas, elas só dobram o fio, a corda, e não fazem mais nada, absolutamente nada com o meu exercício. Não dificultam em nada e nem facilitam em nada o meu exercício. Agora, essa polia que eu estou pintando aqui é uma polia que na hora que eu puxar esse bloco A, essa polia vai subir. Essa é uma polia móvel. A polia móvel tem umas características. Opa, tem umas características dela, tá? Que eu vou marcar aqui para vocês, que com essas características você resolve qualquer exercício de polia móvel, tá? Então, mais uma vez, ó, as polias em vermelho não fazem diferença nenhuma para mim, elas só estão dobrando o fio, mas a polia móvel, se eu puxo a caixa A para a esquerda, a polia móvel vai subir e essa polia móvel, ela faz diferença para mim, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que acontece aqui. Imagine que eu puxo esse bloquinho A para a esquerda, a polia móvel sobe, levando a caixinha para cima, né? Deixa eu voltar um pouco, ó. Eu quero que vocês notem como o A se afasta mais rápido do que o B sobe. Esse A está se afastando, ó, mais rápido e uma distância maior do que a que o B sobe. Característica da polia móvel. E se você souber isso, você resolve qualquer coisa de polia móvel. É o seguinte, primeiro, vamos só desenhar todas as forças aqui, ó. Aqui é o mesmo fio, né? Então eu tenho a mesma tração em todas, absolutamente todas as pontas. Característica da polia móvel é a seguinte: se ela se desloca L, uma distância L, essa aqui se desloca 2L. Se ela sobe com uma velocidade V, ou o contrário, né? Desce com uma velocidade V, essa aqui 2V. Se essa aqui acelera com uma aceleração A, essa aqui acelera com 2A. Tá? Então, tudo que acontece na polia móvel, o que não é móvel faz o dobro. E com isso você resolve qualquer coisa. Tipo, se eu fosse escrever força resultante é M vezes A aqui, eu usaria 2A, porque eu sei que essa aceleração, a aceleração do A, é o dobro da aceleração do B. A quantidade de polias faz diferença? Faz. Isso aqui é para uma polia móvel. Se eu tivesse duas polias móveis, eu multiplicaria tudo por 2. Tá? Se eu tivesse 3 polias móveis, eu pegaria 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, daria 8 de diferença. Tá? É até estranho pensar no A se afastando mais rápido. Intuitivamente, eu imaginaria que a distância dos dois seria a mesma. Ó, a ideia é, como o A puxa 2L de fio aqui, ele vai puxar 2L de fio aqui. Mas o 2L vai estar 1L aqui e outro L aqui, de diminuição do comprimento desse fio. E isso aqui dá 2L, somado de fio que foi puxado. Só que, no final das contas, essa polia subiu só L. Tá? Então, é por isso, porque como eu estou puxando dois lados do fio aqui, essa polia sobe, porque encurtou, ó, tudo isso, encurtou L de um lado, encurtou L do outro, encurtou no total 2L, mas eu só vejo essa polia subir L. Tá? Então, é porque o fio é puxado dos dois lados aqui, encurta dos dois lados, por isso que encurta metade do que aquele que não está na polia móvel faz. E por o L ser da polia móvel ser a metade, a velocidade é a metade, a aceleração é a metade, é tudo a metade. Tá bom? Por isso. Exato, vai encurtar aqui só de L, mais L de um lado e L do outro, encurtou 2L por ter puxado 2L aqui. Tá? Exato, isso mesmo. Bem, dúvida, gente?
Vamos para exercício que a gente já tomamos muito tempo com teoria. Capaz a gente não conseguir nem fazer os 3 que estão previstos para essa aula. Na figura a seguir, as duas massas, 1 kg e 2 kg, estão ligadas por um fio de massa desprezível que passa por uma polia também de massa desprezível, raio R. Inicialmente, M2 é colocado em movimento ascendente. Então, eu estou pegando o M2 e estou jogando ele para cima. Tá? Porque o M2, a massa é maior. Se eu só soltasse tudo isso aqui, o M2 iria para baixo e o M1 para cima. Né? Se tivesse tudo com velocidade zero. Mas o exercício fala, inicialmente M2 é colocado em movimento ascendente. Então, ele foi jogado para cima, gastando 0,2 segundos para percorrer a distância entre o ponto zero e esse aqui, que é uma distância de 1 metro. Nessas condições, M2 passará novamente pelo ponto zero, após aproximadamente. Então, eu acabei de lançar esse M2 para cima, com uma certa velocidade. Ele vai passar pelo ponto zero e por esse ponto aqui vai demorar 0,2 segundos só nesse trecho aqui. Ele vai continuar subindo, ele vai parar, porque o peso dele é maior, e daí ele vai começar a descer. E daí o exercício pergunta, quanto tempo vai demorar para ele chegar aqui de novo? Tá, então, quanto tempo demora para ele chegar no ponto zero de novo? Bem, vamos lá. Adote gravidade 10, né? Então, para a resolução, aqui ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V0, tá? Não vou calcular a velocidade de lançamento, mas eu vou calcular a velocidade aqui. Eu vou definir aqui como V0. E peso do 2, peso do 1. O 2 tem massa maior, né? Então o peso do 2 ganha do peso do 1. Vamos calcular a aceleração. Força resultante é m vezes a. A força resultante no meu sistema vai ser o peso do 2 menos o peso do 1. É igual a massa de todo mundo vezes a aceleração. Tá? Aqui eu estou olhando para os dois blocos. Bem, peso do 2 vale 20, né? Se a massa é 2, o peso é 20. Se a massa do 1 é 1 kg, o peso é 10. Então, 20 menos 10 é 3A. Isso significa que a aceleração do meu sistema é 10 terços de metro por segundo ao quadrado. E a aceleração, gente, está voltada para baixo, né? Porque o do 2 está para baixo, o do 1 está para cima. Por quê? Porque a massa do 2 é maior, o 2 é mais pesado. Até aqui, tudo bem? Eu preciso calcular quanto que vale o V0 aqui. Então, vamos calcular a velocidade inicial nesse ponto zero, que eu chamei de V0. Vamos usar o sorvetão, né? ΔS é V0T mais gama T ao quadrado sobre 2. ΔS, ó, nesse trechinho aqui, é 1 metro. O V0 vezes o T, que é 0,2, ele deu, para percorrer esse 1 metro, leva 0,2 segundos. A aceleração, que eu coloquei negativa aqui, hein, gente? Eu coloquei negativa porque a aceleração está para baixo. O bloquinho 2 está indo para cima e a aceleração está contra, então é negativa. Aceleração, T ao quadrado, dividido por 2. Se você faz essa conta aqui, menos 10 dividido por 6 vezes 0,04, passa para lá, fica positivo, multiplica por 5, isso dá aproximadamente 5,33 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o M2 passa subindo, tá? Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui. Daí o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quanto tempo vai demorar para o M2 parar, chegar no ponto mais alto. Quando ele chega no ponto mais alto, o que eu tenho de informação importante? Qual é a informação mais importante? No ponto mais alto, V final igual a zero. Perfeito, isso mesmo. Bravo, Felipe, Pedro. Então, tempo de subida até a velocidade final, que vai ser zero. Vovô ateu, vamos usar a formulinha mais básica, né, das velocidades. Ó. A velocidade final é zero, a inicial é esse valor aqui que eu achei, 5,33. A aceleração continua sendo 10 terços, só que negativo sempre, porque está contra o movimento, vezes o t. Pessoal, eu vou achar com esse t aqui o tempo de subida. Vai dar 1,59. Se demorou 1,59 para subir, chegar até uma altura que eu não faço a menor ideia de quanto seja, vai demorar também 1,59 para descer. Então, o tempo total vai ser 2 vezes isso.
ou seja, 3,2 segundos. A alternativa certa, a letra E. Dúvida, dúvida? Não? Tranquilo? Ok. Então, vamos para o exercício número 2. No conjunto adiante de fios e polias ideais, os corpos A, B e C encontram-se inicialmente em repouso. Num dado instante, esse conjunto é abandonado e, após 2 segundos, o corpo A se desprende, ficando apenas o corpo B e C interligados. O tempo gasto para que o novo conjunto pare a partir do desprendimento do corpo A é d. Então, a priori, isso aqui estava tudo com velocidade zero. Na hora que eu solto esse sistema, o A e o B vão acelerar para baixo e o C vai acelerar para cima. Por quê? Porque a massa do A e B juntos é maior do que a massa do C. Na hora que eu corto esse fio, ou esse fio se rompe, daí mudou a configuração, né? Porque daí depois que o fio se rompeu, quem tem maior massa é o C, que é do lado direito. Então daí vai ter uma aceleração do C para cá e uma aceleração do B para cima. Tá? O exercício pergunta quando que ele vai parar, ou seja, o bloquinho A e B estavam indo para baixo, daí na hora que se rompe, a aceleração vai ser para cima, e esse bloco B e o bloco C vão parar, vão frear. Tá? Então eu tenho duas acelerações. Eu tenho a aceleração em azul, quando o sistema estava completo, e depois eu tenho uma aceleração em vermelho, quando rompeu o fio que ligava o ponto A. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular as duas acelerações. Ó, o módulo da aceleração do sistema antes do bloco A desprender-se é dado por... Pessoal, aqui eu tenho peso do A e peso do B, puxando esses dois para cima, e o peso do C, desculpa, para baixo, e o peso do C atrapalhando. Então fica PA mais PB menos PC, igual a massa de todo mundo vezes a aceleração. Força resultante é M vezes A, olhando para os três, tá? Eu coloquei os três aqui no meu sistema. O peso do A eu sei, é 30, do B é 10, do C é 20, né? Então fica 30 mais 10 dá 40, menos 20, igual a massa de todo mundo, que é 6, vezes a aceleração, que é a aceleração inicial. Tá? 40 menos 20 dá 20, 20 dividido por 6 dá 10 terços. Então, 10 terços de metro por segundo ao quadrado. Daí o que acontece? O exercício falou que essa aceleração, para esse conjunto inicial, vai ficar por 2 segundos acontecendo. Então, essa aceleração, deixa eu até pintar ela em vermelho, aqui ó, essa aceleração A1, ela vai dar velocidade para o A e para o B para baixo, e dar velocidade para o C, né, para cima. Daí o exercício pergunta quando que vai parar esses blocos quando o A não tiver mais aqui no meu sistema. Vou calcular quanto que vale a aceleração após o A se desprender. Vamos ver quanto que vale essa aceleração. Quando não existe mais o A, vou até cancelar o A da minha jogada, que não tem mais o A, eu tenho o bloco, o peso do C, que é maior do que o peso do B. Então, a aceleração vai inverter, né? Vai ter uma aceleração assim, para cá, um A2 para cá, e o do B vai ser um A2 para lá. Tá? Então, vai inverter, porque a massa agora é maior do lado direito, que não do lado esquerdo. Tá bom? Então, vai ser peso do C menos o do B, é igual a massa dos dois, não existe mais o A na jogada, né? Vezes essa aceleração, que é uma aceleração 2. Peso do C é 20 menos 10, que é o peso do B, é 3A2. Isso dá 10 igual a 3A2, então a aceleração 2 é 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. E daí? O que eu faço agora? Alguém tem alguma ideia? Achei a aceleração
quando o A estava na jogada, achei a aceleração quando o A não está na jogada. Quanto tempo vai demorar para ele parar? Alguém sabe me dizer qual é o caminho que eu devo seguir agora? Ok, um colega de vocês falou, descobrir quanto vai ser a velocidade que ganhou nos primeiros 2 segundos. Tá? Não está errado. Não está errado. A priori, eu olharia para isso aqui e falaria, putz, vamos descobrir qual a velocidade final de todo mundo depois de 2 segundos. Tá? Porque daí, com a velocidade final, eu viria para cá, perfeito, Anônimos. Isso mesmo. Isso que você marcou aí. Perfeito. Isso aí, Anônimos. É essa a resolução. Você já matou a questão. E daí, com essa velocidade final, eu vinha para cá e falaria, agora essa aceleração vai frear. Perfeito, Vininho. Isso aí. E freando, eu vou daí descobrir a velocidade final aqui. Essa velocidade final viraria a inicial para lá, e daí eu descobriria a velocidade final, o tempo, usando a velocidade final desse cara igual a zero. Beleza? Essa é a ideia. Só que olha só essas acelerações. Elas são iguais. O que é aceleração? Mostra a mudança da velocidade. Então, vai ficar mudando a velocidade assim, aumentando a velocidade assim, por 2 segundos. Daí depois vai diminuir a velocidade com esse fator. Por quanto, gente? Para parar, se estava parado e ganhou uma velocidade final aqui, levou 2 segundos para isso acontecer, para essa velocidade final parar usando a mesma aceleração, né, só contrária, vai levar também 2 segundos. Tá? Então, eu não preciso calcular, porque como a aceleração tem mesmo módulo, o A2 e A1 são iguais, e apenas inverter o sentido, o tempo gasto na freada é o mesmo tempo gasto para acelerar o sistema. Né? Ficaria algo assim, ó. A velocidade aumenta num tempo de 2 segundos e ela vai diminuir no mesmo tempo de 2 segundos. Essa reta está igualmente inclinada, porque a aceleração é a mesma. Então, ΔT1 igual a ΔT2, tá? O tempo gasto para que o conjunto pare a partir do desprendimento do corpo A vale 2 segundos. Tá? Então, eu não precisei calcular só porque as acelerações são iguais. Se fossem diferentes, eu ia calcular o V final aqui, e o V final aqui seria o inicial desse, e o final desse seria zero. Tá? Se o exercício quisesse complicar, ele não teria dado aceleração igual. Daí tinha que fazer mais 2 equações vovô ateu, né? Vovô ateu aqui e vovô ateu aqui também. Tá bom? Dúvida? 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 Não? Vovô anda tarado. Vovô anda... Pode ser, vovô anda tarado. Vovô anda tarado. Tem que gravar isso. Dúvida, gente? Beleza, ninguém responde, então não tem dúvida. Terceiro exercício. Até que horas vai essa aula? Só para eu saber se eu tenho que finalizar ela ou não. Até as 3, tem 2 minutos. Vamos ganhar. Tá. Sim, a última até as 15h50, né? Tá, eu vou terminar esse aqui então, vamos lá. A figura representa 2 baldes de massa M1 e M2 com... Considere a polia e os fios ideais. Suponha que a massa de M2 seja ligeiramente maior que a massa de M1. A quantidade Mzinho de areia que deve ser transferida para o balde de massa M1, do balde de massa M1 para o de massa M2, para que a aceleração do sistema aumente de um fator F. Então, a priori, ó, eu tenho o balde M1 com ele mais uma massa Mzão. O M2 também tem uma massa Mzão, ok? Então, essa é a minha configuração inicial, onde eu ainda não comecei a pegar a areinha do M1 e passar para o M2. Então, essa é a configuração inicial. Eu vou escrever a segunda lei de Newton para essa configuração. Tá? Então, vai ficar o seguinte.
peso do 2 menos o peso do 1 igual a massa de todo mundo, ó, massa do 2 mais do 1 mais o 2m, né? Que eu tenho 2m aqui, vezes a aceleração, que é a inércia vezes a aceleração, tá? Então, peso do 2 menos peso do 1. Aqui, gente, eu posso cortar o mais mg com o menos mg, né? Vai sobrar só m2 menos m1 vezes a gravidade, igual a massa de todo mundo vezes a aceleração. Tá? Vou deixar isso aqui quietinho por enquanto. E agora eu vou começar a passar um pouco de massa do 1 para o 2, um mzinho, tá? Que vai ficar aqui no 2. Então, o M1 vai ficar com menos mzinho e o 2 vai ficar com mais mzinho. Na hora que eu for escrever força, meu amor, aqui, ó, deixa eu até colocar um mzinho. Aqui fica com mais mzinho e aqui fica com menos mzinho, tá? Eu tirei mzinho daqui e pus lá. Então lá ficou com mais, aqui ficou com menos. Na hora que eu for escrever a segunda lei de Newton para esse cara agora, para essa situação, vai ficar m2 menos m1 mais 2g vezes a gravidade. E isso é igual a massa de todo mundo vezes o fator que ele está pedindo, né? Ele está pedindo que a aceleração aumente de um fator f, o fator vezes a. Dúvida, dúvida? Alguém? Vamos lá. Esse é um ponto que muitos alunos ficam com dúvida, essa linha aqui. Ok, vamos lá. A primeira situação, não, o fator ele deu, ele falou, ó, eu quero passar mzinho para outro balde, de modo que a aceleração aumente de um fator f, então é FA. A nova, pensa como se fosse uma nova aceleração. A nova aceleração é FA. Tá? Ele falou que é esse fator. Tá? Quanto a esse f, não faço a menor ideia, a gente vai descobrir uma relação aí. Tá? Nessa segunda equação, por que normalmente o aluno tem dificuldade nessa segunda equação? Vamos escrever o peso do 2. Ficaria assim, ó, m2 vezes g mais mzão vezes g mais mzinho vezes g. Tudo bem? Isso é o peso do 2. Menos, daí agora, ó, todo mundo que eu for colocar agora vai ser menos o peso do M1. Vou até colocar o M1 com cor diferente. Menos M1 vezes G. Opa, M1 vezes G. Menos Mzão vezes G. E menos Mzinho vezes G. Então, mais Mzinho vezes G. Daí, ó, Mg, M2G menos M1G está aqui, ó, M2 menos M1 vezes G. E aqui, ó, Mzinho G mais Mzinho G, 2Mzinho G. Tá? Ah, e aquele outro Mzão, professor? Aquele outro Mzão foi embora, né? Ó, Mzão G com menos Mzão G vai embora, tá bom? Então, aqui eu abri a fórmula só para vocês verem porque ficou esse 2Mzinho, porque é o ponto onde o aluno trava ali. Ele fala, opa, peraí, por que mais 2? É porque esse cara é negativo e eu vou colocar ele negativo, tá? Ok, perfeito. Então, ó, se alguém quiser tirar um print aí, só para explicar essa parte, tá aqui, tá? Tirei um print rapidinho, vou apagar. Ok, tá. Agora, gente, eu quero que vocês olhem para o que eu vou grifar aqui, ó. M2 mais M1 mais 2M vezes A. Tá aqui, ó. M2 mais M1 mais 2M vezes A. Tirando esse F aqui, que eu poderia colocar ele para a direita, eu tenho exatamente essa linha aqui. Então, eu posso trocar tudo isso por esse M2 menos M1 vezes G. Então, ó, eu peguei esse carinha aqui e coloquei aqui do lado direito. F vezes isso, né? F vezes tudo isso aqui que eu grifei. Tá? Eu grifei para ficar um pouco mais fácil para vocês enxergarem. E do lado esquerdo continua igual, né? Do lado esquerdo continua a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Vou cortar os Gs dos dois lados, ó. Todo mundo tem G, gravidade. E vou passar o M2 menos M1 para lá. Se aqui ele está positivo, lá ele vai ficar negativo, então vai ficar menos M2 menos M1. O que eu faço agora? Coloquei em evidência esse cara, ficou F vezes M2 menos M1
e menos 1 vezes M2 menos M1. Tá? Então, coloquei em evidência M2 menos M1 e vou passar o 2 dividindo. E aqui está a massa. Ele falou qual a quantidade de massa Mzinho de areia. Então, a quantidade Mzinho é M2 menos M1 vezes o fator menos 1 dividido por 2. Tá? Esse fator é um fator que ele poderia ter falado, o fator 2. Tipo, a aceleração, a nova aceleração tem que ser 2 vezes a antiga. Um fator 5. Ele poderia ter dado um número, ele deu uma letra. Tá? Então, a gente deixa aqui como se fosse um número qualquer. Ok. Foi? Isso é a letra A. Beleza. Vamos para a letra B, então. Letra B. Qual é o maior valor possível de f? Qual o maior valor possível desse f? Bem, aqui eu isolei o f, o f do item anterior. Tá? Era f vezes m2 menos m1 igual a m2 menos m1 mais 2m. Eu isolei o f, e daí eu posso escrever o seguinte. Dessa relação, ó, isso aqui vale 1. Né? E aqui é 2m sobre m2 menos m1. Então, eu tirei um dos elementos ali. Como f é diretamente proporcional a mzinho, então o maior valor possível de f será quando mzinho for igual a m. Então, quando eu arrancar toda a massa mzão que tinha no balde 1 e colocar para o m2, quando mzinho for igual a mzão. Vai ficar, então, que o f máximo vai ser 1 mais 2mzão sobre m2 menos m1. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar esse mzinho por mzão. Tá? Por ele ser diretamente proporcional, eu podia fazer isso, sem problema nenhum. Tá? Então, resposta final é essa. O principal problema dessas Olimpíadas é que eles trabalham só com letra e daí o exercício parece ser mais difícil do que realmente é. Tá? Se fosse com número, ia ficar bem mais tranquilo. Numa dissertativa, podemos fazer isso, prof? Claro, sim, pode sim. Tá? Na verdade, você podia até trabalhar com a versão daqui de cima. Você podia falar, como f é diretamente proporcional a mzinho, o mzinho igual a mzão, e colocar mzão aqui, tá? Sem problema nenhum. Diga. Voltar na resposta do A. Sim, então, pessoal, tirem um print aqui. Quem já tirou print, pode sair, eu vou abrir a outra aula, tá? Só um minuto para um colega tirar a foto aqui da letra A e a gente já começa a outra aula. Foi? Ok, perfeito. Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Agora. Falou.